tarde, galera! Começa agora mais um chá de redação, hoje em novo formato maravilhoso. Eu sou a Rayane Oliveira. Eu sou o Pedro Pianetti. Eu sou o Balti. E a gente está aqui sentado de novo para bater aquele papo gostoso de redação que acontece todas as quartas-feiras, 13h. Você já sabe, a gente tem encontro marcado. Boa tarde, Mina. Chega, galera, vem, vamos comentar bastante hoje no chat, que hoje a gente vai continuar falando de assunto muito importante, que é produtividade, tá? Hoje a gente vai falar sobre a produtividade do corona, né? A gente sabe que tá todo mundo vivendo uma mudança de rotina gigantesca, é o que a gente chama de novo normal, né? E a gente tem que saber como que a gente vai lidar com os nossos estudos no meio disso aí. Mas antes, é claro, a gente vai fazer a nossa retrospectiva, né? Um dos meninos aí vai falar sobre o que a gente falou na semana passada. Conta aí pra gente, Balti, a gente discutiu um pouquinho aí a questão do ensino online, né, de redação, dessa modalidade. O que a gente concluiu sobre... Concluiu não, né? O que a gente discutiu sobre isso? Lá, eu acho ótimo que vocês deixam a retrospectiva pra pessoa que tem a pior memória do mundo. Isso é bom. Então, é tudo de propósito. A gente falou sobre como que o ensino à distância pode, né, auxiliar o aluno especificamente em redação. Né? A gente trabalhou várias questões dentro disso. A gente trabalhou, por exemplo, a questão do tempo útil, né? A gente viu que, por exemplo, nos escolas, enfim, pré-vestibulares presenciais, eles têm um tempo maior para entrega de correção de redação, por causa que eles trabalham com pacotes, né? Não tem como o corretor pegar uma redação individualizada, entregar ela e o aluno receber essa redação, diferente, por exemplo, do ensino online. A gente viu, né, como que no ensino online a gente tem diversas ferramentas que auxiliam a produtividade do aluno e diversas pessoas que podem fazer isso, né, o monitor, o coordenador, o professor, o corretor, né, o tutor, enfim, existem diversas pessoas que trabalham para que essa produtividade e essa eficiência desses alunos aconteça online, né? E também, é claro, a gente pensar, por exemplo, em tempos de isolamento social, a gente pensar como que a tecnologia é a única opção para continuar, não só com a produtividade além, né? Mas também a gente pensar que é a única possibilidade de ter um estudo efetivo, principalmente se a gente olhar, e eu não sei se vocês prepararam isso aí mais adiante, mas a gente falar, por exemplo, dos que os vestibulares, né, do final do ano estão mantendo as datas e tudo mais. Acho que é interessante a gente entrar nisso um pouquinho mais adiante, né, e sim, pensar que se eles estão... Não, pode. A gente vai falar demais. Vai falar disso? Ah, perfeito. Tá, então é isso que a gente tem que pensar assim. Algum balde caiu. Se a gente pensar que eles vão manter essa data, né, então a gente tem que pensar que o estudo tem que continuar exatamente o mesmo do que era o ano passado, né? E a gente pensar que isso é muito difícil, levando em consideração que o ano passado a gente está vivendo uma outra coisa totalmente diferente desse ano, né? A gente tem uma situação que é global, que ao mesmo tempo que é global, afeta a individualidade de um jeito muito pessoal, né? A gente pensar que tudo está modificando, a relação com os familiares, a relação com os amigos, a relação com os estudos, a relação de compra e venda, enfim. A gente está vivendo numa época que a tecnologia, a gente tratou disso muito na aula passada, que a tecnologia é o único meio da gente manter uma sociabilidade e a gente manter uma produtividade nos estudos também, né? Acho que talvez essa produtividade dos estudos está até muito ligada, está até muito dentro do que é essa sociabilidade, porque a gente tem que pensar, por exemplo, em comunidades, né? Comunidades cibernéticas, onde o aluno vai lá, né, e fala, ô galera, como é que vocês estão? Como é que vocês estão mandando bem? Hoje eu não consegui bater minha meta, hoje eu estou mal. E isso é uma coisa muito importante quando a gente fala, por exemplo, do que é essa produtividade hoje, né? Vão ter dias, vão existir dias que a gente vai estar ruim, que a gente vai estar bad, que a gente vai estar cabisbaixo, que aquilo vai afetar a gente de alguma forma. E é importante a gente se deixar sentir isso, né? Eu fiz até uma aula com a professora Carol, aqui do quadro, a gente fez no Instagram, e ela falou muito disso. Enfim, ela passou por uma série de situações na vida dela que ela teve que ficar em casa 2 anos. Então ela falou assim, em quarentena eu me viro muito bem por causa disso, porque eu sei como lidar com essas questões. Tipo assim, eu já fiquei em casa há muito tempo
E a dica muito maravilhosa que ela deu para os alunos dela e para os nossos também que estavam lá assistindo foi que eles se permitirem ter dias ruins, sabe? E viver esses dias ruins, porque isso vai ser fundamental para que o próximo dia seja vivido de uma forma diferente. Porque senão vai virar sempre uma bola de neve, né? Hoje não foi legal, deixa eu tentar. Hoje eu não consegui estudar no meu horário de estudos, vou tentar mais adiante, né? Vou ir até 2 horas da manhã para tentar compensar a tarde que eu não consegui. E isso tudo prejudica muito o cronograma de estudos, né? O horário de estudos não ser efetivamente cumprido prejudica o cronograma de estudos, né? Então, talvez essa seja uma dica que eu vou dar mais adiante. Então, a gente falou sobre isso na aula passada e foi muito legal, eu gostei bastante. Vocês gostaram do podcast passado? Eu gostei. Eu gostei. Boa tarde, gente que entrou aí no chat, dando boa tarde agora. Essa foi a retrospectiva do Balt, falando sobre o último podcast. Tá passando pra vocês aqui as coisas. Gente, esse aplicativo é maravilhoso. Fala sério, olha essa novidade. É chique demais. Gente. E já que a gente tá falando que as coisas, né, vão manter normais, o Balt meio que já passou por cima, né, Pedro, da nossa primeira pergunta aí. O bom é que o Balt já adianta tudo. Desculpa, toda gente. vez. Não tem problema, é porque eles não sabem, Assim gente. é A gente bom. adapta. Mas era mais ou menos isso, né? A gente ia falar que nós estamos passando por um momento muito delicado e que esse momento delicado, eu falo que eu sou criança de crise, né? Eu só tenho pouca idade, como a grande maioria dos nossos alunos, né? Então eu tô viva há pouco tempo e enquanto eu tô viva, o mundo tá sempre explodindo, tem sempre guerra no Oriente Médio, sempre tiveram essas doenças sinistras. Então, por sermos dessa geração, a gente precisa entender que é a hora de um novo normal, né? Cuidar da nossa segurança, que depende, né, do individual, todo mundo ficar em casa, cuidando uns dos outros, mas sabendo que a coisa não para, né? Foi o que o Balt falou. Então, a resposta da primeira pergunta que eu ia fazer: como ficam os estudos, então, no meio da quarentena? Ficam onde eles têm que estar, né, Balt? Eles continuam normalmente e a gente tem que manter a produtividade. Exato. Eu acho que é muito importante, primeiro, a gente diferenciar uma coisinha. A gente tem que diferenciar. Talvez não é porque eu gosto muito de redação, porque eu acho que ela é algo a mais do que outra disciplina. Se a gente for pegar do ponto de vista de avaliação, claro, ela vale mais que muitas disciplinas, mas não é isso. Eu acho que a redação talvez seja um pouco mais complicada que as outras disciplinas, porque ela é uma prática que precisa de muito mais atenção, muito mais concentração. Né? Então, talvez seja um momento de repensar muito sobre essa disciplina em específico e sobre como fazer. Mais adiante a gente vai entrar nisso, mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que, como a gente falou na última aula, tudo mudou e a gente tem que criar estratégias para que a gente consiga, de fato, manter a produtividade, se não aumentá-la, né? Porque se deixar ela menor do que foi o ano passado, a gente percebe que vai dar problema. Vai dar problema sim. Isso não é um sensacionalismo, isso não é... Não, é realmente questão de estatística, assim, da gente ver realmente que o Enem manteve a data, né, no final do ano, a maioria dos vestibulares não seguiram o exemplo, né, e a gente tem que manter essa produtividade. Então agora é a hora de separar o trigo do quê? Como é que é o ditado? Do joio. O joio do trigo. Isso, o joio do trigo. Essa é a hora. Estamos começando aí abril, hoje é 1º de abril, né? E é importante a gente já sentar mesmo na cadeira e fazer essas reflexões de como que eu vou fazer para melhorar isso tudo aí. Muito interessante, Balt. Eu acho que nesses momentos a gente tem que se colocar muito no... Né, todo mundo está vivendo esse isolamento social de uma forma diferente, cada um com seus desafios, seus problemas, mas é importante a gente, como, né, uma equipe de ensino, se colocar no lugar do aluno, né? Quais são, a minha próxima pergunta então seria nesse sentido, quais são os possíveis desafios que essa nova realidade vai impor aí para os nossos alunos e alunos, estudantes que estão se preparando para o vestibular no geral, que estão assistindo a gente aí? Nossa, é muita coisa. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, vocês repararam diária? Eu acho que está reconectado. Espera aí. Perdemos. Balt? Voltou? Pode seguir. Tá. Eu acho que é importante, a primeira coisa é que a gente tem que reparar o seguinte: se a gente pensar que a nossa rotina mudou tanto que, por exemplo, antigamente é ótimo, né? Antes do isolamento social,
a gente se locomovia até a escola, se locomovia até a padaria, ao supermercado, ao trabalho, pegava transporte público. Então, o nosso corpo, biologicamente, ele se movimentava mais, a gente gastava mais energia, mesmo não estando fazendo exercício físico, por exemplo, né? Então, a gente tinha uma queima de energia maior, né? Ou seja, a gente conseguia queimar mais calorias, a gente estava em movimentação, a gente não estava estático, né? Mesmo sendo pessoas sedentárias, por exemplo, às vezes muita gente não gosta de fazer atividade física, o que é um erro que a gente sempre tem que fazer, né? A gente já viu isso aqui algumas vezes, mas às vezes mesmo assim a gente conseguia ao longo do nosso dia, nessas andanças do dia a dia, a gente conseguia exercer uma atividade física ali e movimentar o corpo. Em tempos de isolamento social, a gente vai da cozinha para a sala, da sala para o quarto, do quarto para o banheiro, né? A gente não fica segurando lá no busão, né? Tentando não cair, a gente não fica, enfim, dando volta lá no supermercado muito tempo, tentando achar aquele biscoito que a gente gosta. A gente, enfim, uma série de coisas. A gente não vai para boteco, encontrar os amigos, voltar a pé para economizar. Esse tipo de coisa a gente não faz, né? Então, a gente percebe que a primeira coisa é uma questão biológica aí, ou seja, a gente está parado. A gente saiu, por exemplo, vamos fazer uma comparação ridícula aqui, mas a gente saiu, por exemplo, vamos supor, de animais que são criados, né, ao ar livre, andando, comendo o que acha, vivendo feliz, não sei o quê, pulando a cerca da fazenda, blá, 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 para virar animais de confinamento, né? Nós estamos confinados e a gente tem que pensar que isso é uma realidade, né? E com questões, ou seja, o nosso corpo já não está funcionando do mesmo jeito, né? A gente não tem essa queima de energia e isso modifica a química do nosso corpo. E se modifica a química do nosso corpo, mexe com dopamina, mexe com outras coisas também que vão entrar com a questão da nossa concentração. Então, nós estamos mais distraídos naturalmente, nós estamos tendo mais dificuldade para concentrar, mais dificuldade para estudar por conta disso, né? A gente não tem movimentado. Então, esse talvez seja um obstáculo que eu não estou vendo ninguém comentar muito sobre isso. Um outro obstáculo é a família dentro de casa, né? Existem famílias que têm mãe, tio, pai, irmão, primo, todo mundo morando na mesma casa, né? Isso aí traz vários conflitos que geralmente o aluno que estudava em casa não tinha, né? Às vezes ele ficava sozinho em casa, às vezes com uma ou duas pessoas no máximo, e agora essa pessoa está com várias pessoas em várias situações, e cada pessoa dessa surtando de um jeito diferente. Nós temos vários tipos de surto aí acontecendo dentro do ambiente fechado, né? E temos essa situação. Uma outra situação são os alunos que estudam no ensino presencial, tentando de diversas formas se adequar ao que as escolas do ensino presencial têm feito, ou seja, listas de exercício extra, Google Class, e-mail, enfim, Hangouts, tudo isso numa escola, por exemplo, que não está preparada para fazer esse tipo de coisa, como a gente viu na aula passada, né? Às vezes aqueles profissionais estão em treinamento ainda sobre como agir com a tecnologia. Então o aluno vê isso, o aluno percebe isso, fala, poxa, minha escola está despreparada, né? Eu não consigo, eu estou vendo o professor se debater com isso, se ele está se debatendo com isso, como é que eu vou fazer? Será que eu estou conseguindo suprir as expectativas, sendo que a própria escola está titubeando, né? Isso é um outro obstáculo também, a perceber a falta de preparo das escolas. Então nós temos aí, vamos elencar já os que eu coloquei, a falta de uma movimentação do corpo, a gente tem a família toda dentro de casa, a gente tem um confinamento, né, e os surtos que ao mesmo tempo acontecem aí com essa galerinha que está aí dentro de casa, a gente tem a falta de preparo da maioria das escolas, tá, com isso, e a gente tem uma outra situação, né, que é a economia, né? A gente pensar, por exemplo, que a economia está cada vez mais, como eu posso dizer, enfim, eu tive uma notícia hoje, meu irmão, por exemplo, cortaram metade do salário dele, 50% do salário dele, e ele disse, como que eu vou comprar comida, como que eu vou comprar tal, cortaram o tipo de refeição, cortaram tudo e tal. Então, assim, é muito complicada essa situação, por exemplo. E quem trabalha e estuda?
como que essa pessoa vai agir. Então, temos esse outro problema também, né? Ou seja, e agora, José? Como que eu vou fazer para viver com o mínimo e ter uma produtividade máxima? Então, são obstáculos muito grandes, são muito grandes. Quando a gente pensa no critério de pandemia, talvez, assim, do modo geral, estou falando do coletivo, o vestibular talvez não seja uma grande preocupação da sociedade. Mas dentro dessa bolha que a gente vive, de alunos querendo pré-vestibular, alunos querendo entrar no processo seletivo, alunos querendo estudar, isso é uma coisa muito relevante. Mas no sentido global, isso é uma preocupação secundária, e talvez isso traz até um outro obstáculo, ou seja, o aluno percebe que o que para ele é essencial, para a grande coletividade não está sendo visto, e isso gera uma frustração muito grande, né? Então, existem incontáveis obstáculos, assim, a gente tem que pensar que a gente está vivendo um momento diferente, um momento à parte, e como a gente está vivendo esse momento tão atual, é muito complicado, né, Rai? Você mais do que ninguém aqui nessa live sabe dizer sobre isso, o quanto é complicado a gente perceber as consequências disso agora, né? Eu tive até eu vi um meme esses dias que eu falei até na minha aula, na semana passada, que é muito legal. O menino falou assim, nossa, eu tô cansado de presenciar eventos históricos, é muito exaustivo. Muito exaustivo mesmo, é muito exaustivo, é difícil. Então, assim, não dá para elencar ainda todos os obstáculos, e se de fato esses obstáculos que eu elenquei aqui são os mais relevantes para o aluno. Eu imagino, né, por meio dos feedbacks que eu tenho recebido dos alunos no Instagram, enfim, lá na comunidade e tudo, que sejam esses, basicamente, os que preocupam mais eles, mas eu quero saber de vocês que estão assistindo a live aí, quais que são, né, seus obstáculos aí quanto estudantes, o que vocês têm reparado, o que vocês acham que pode modificar, o que vocês têm tido mais dificuldade mesmo, né? E pode falar com a gente, vamos nos abrir aí, porque eu acho que a gente tem a oportunidade, por exemplo, de fazer um podcast que não seja ao vivo, né? Mas a gente faz ao vivo para a gente ter esse convívio social mesmo, né? De a gente ter essa relação e essa troca com vocês. Então, eu acho importante isso. São esses, basicamente, os obstáculos que eu achei mais relevantes. Falei 10 minutos direto. Eu amei. A Felizmina concordou 100% com você e falou que tá muito difícil de se concentrar. Ela falou aqui no chat do YouTube, né, que a Felizmina tá assistindo pelo YouTube, e a gente vai falar, Felizmina, como que a gente vai conseguir, né, realmente se concentrar com os estudos. Mas antes disso, eu vou voltar um pouquinho no que você falou, Balt, de que os vestibulares, né, vão seguir mais ou menos o Enem. Para quem tá meio mal informado aí, por favor, siga o quadro, você vai ficar super bem informado dos vestibulares. Saiu ontem o edital, né, os 2 editais para o Enem 2020. Por que 2 editais? Porque a gente vai ter 2 modalidades, tá, de aplicação da prova, a maneira impressa e a maneira digital. Para quem quiser saber direitinho sobre quais foram as mudanças, né, o que é o Enem digital, realmente saber tudo sobre os editais que foram lançados ontem, assiste sexta-feira, né, a nossa live no quadro, ela vai ser aberta, então é só ficar de olho aqui no canal e na nossa rede social, quadro EAD aí no Instagram, também quem tá pelo Facebook, quadro Ensino à Distância também vai conseguir encontrar direitinho, né? Mas já que o Enem vai seguir, os outros vestibulares, né, Baldi, como você falou, provavelmente vão seguir essa postura logo adiante. A gente tem só que fazer uma diferença. Os vestibulares de primavera, os vestibulares do meio de ano, eles estão todos sendo suspensos. A gente teve a UFA. Isso, a AFA, a UFA. E a expectativa é que todos esses que aconteçam, né, esses que têm um vestibular de primavera, acho que é de primavera mesmo que chama, acho o nome até muito bonito, mas esse vestibular de inverno, perdão, primavera é setembro, Deus. Mas enfim, é isso. E aí é a questão, né, a nossa pergunta era justamente como que ficam essas provas e se tem como a gente prever algum cenário, né, se a situação agravar, o que a gente pode fazer para manter os mesmos cronogramas de prova. Então, como eu disse lá no começo, eu acho muito importante vocês pensarem que vai manter, a gente tem que pensar nisso. Eu estou muito otimista, eu espero que passe rápido, mas para alguns estudiosos ainda não aconteceu o pior, né? Então, assim, a expectativa é que dure, uma expectativa conservadora aí, é pelo menos mais um mês de isolamento social. Então, a gente tem que ver quanto tempo, tem que ver se as escolas, no geral, isso a gente tem que parar de ser um pouco egoísta, a gente pensar nas escolas que não tem tanto aparato, que não tem tanto meio, escolas públicas no interiorzão, escolas públicas de zonas
enfim, periféricas, isso tudo é muito complicado, porque como a gente já tem discutido aqui ao longo dos podcasts, a tecnologia ainda não chega em todo mundo, né? Então a gente tem que pensar no cenário total, né? Ou seja, se as escolas não conseguirem se adequar, se a sociedade não conseguir se adequar, se piorar a quarentena, né, a gente pode imaginar que talvez não vá acontecer, mas não é a expectativa. A expectativa é que melhore, a expectativa é que permaneça. Então a gente tem que trabalhar com isso. A gente tem que trabalhar com a ideia de que esse isolamento social ele pode ser uma chance maior para vários alunos de estudarem mais. Por exemplo, existem alunos que estão trabalhando menos, existem alunos que não estão trabalhando, existem alunos que estão em casa e não estão perdendo tempo com trânsito, existem alunos que, enfim, são tempos que a gente pode utilizar para a gente aprimorar nos nossos estudos, tá? Mas sempre levando em consideração como está a saúde mental de vocês, se vocês estão conseguindo levar isso de boa, né? Lembrar também que vários psicólogos estão trabalhando online, caso vocês sintam que precisam de um apoio maior, né? A gente tem sempre que levar isso tudo em consideração. Mas é complicado eu trazer uma estimativa de se vai rolar ou não. Então a gente tem que trabalhar com o fato que a gente tem hoje. Hoje a gente tem o fato que vai acontecer o Enem. Então, se hoje a gente trabalha que isso vai acontecer, a gente tem que trabalhar para que a gente chegue lá com uma produtividade maior mesmo, tá, gente? Então, isso é importante, tá bom? Então, quem também está usando aí para as fases do meio do ano é manter a normalidade até realmente ter uma notícia oficial do cancelamento, né, Baldi? Exatamente. Gente, fake news tem demais, desespero tem demais, tá tudo demais. Então, vamos sempre olhar a fonte. Se não foi o INEP que falou, vamos duvidar, tá? Eu acho que a fake news ela é muito prejudicial, ela causa um pânico, uma histeria muito grande. Então, um momento de calma, tá? Talvez seja uma dica muito boa aí pra gente falar, calma mesmo, ficar tranquilo, nhonhon e budibudiá, e vamos tentar melhorar aí a produtividade de todo mundo com o que a gente tem. E eu acho que eu tenho umas dicas legais pra gente falar mais adiante. Sim. Inclusive, você já puxou a nossa próxima pergunta, porque considerando esse cenário de que muitas provas devem ser mantidas no final do ano, principalmente, como que a gente vai trabalhar aspectos mais práticos, ou seja, aspectos de método de estudo, de produção, e aspectos mais subjetivos, assim, de mentalidade, de postura total, para manter a produtividade até a gente realmente voltar para o ritmo normal do estudo para esses vestibulares que devem ser mantidos. Perfeito. Talvez a primeira dica que eu tenha, assim, é uma dica bem grande. Eu vou me estender, vocês me permitem, né? Deixa eu falar. Primeira questão, atividade física. É difícil, é complicado, eu tenho penado, gente, eu tô no Fit Dance, eu tô naquele canal de CrossFit online, todo dia eu tento uma coisa diferente, é patético, meu cachorro pulando em mim, eu tentando aqui na sala fazer um abdominal, o cachorro pulando em mim, né, é uma situação muito engraçada, eu fecho a cortina para os vizinhos do lado não ver o que eu tô fazendo, eu danço no escuro, eu tenho tentado fazer tudo que eu posso, sabe, tipo assim, para manter essa atividade, porque a gente tem que manter o corpo em movimentação. Se vocês, olha que dados biológicos, se vocês não fizerem atividade física nenhuma, seu corpo gasta em média sozinho 1.200 calorias, tá? Levando em consideração que a gente come em média 3.000 calorias, a gente vai estar em processo de isolamento social e a gente vai estar consumindo mais energia do que gastando, né? Então a gente já tem que gastar a energia que a gente gastava normalmente, essa que eu falei no começo. Indo ao trabalho, indo ao supermercado, indo não sei o quê, né? E eu sempre fui a pessoa que fazia pequenas compras, agora eu estou tendo que me acostumar a fazer compras maiores para não ir tanto ao supermercado. Então, isso aí pede uma atividade física maior ainda do que aquela que você estava fazendo, né? Então, isso é importante. Então, assim, a primeira coisa é procurar canais para tentar manter uma atividade maior, tá? E isso é muito complicado, porque, como eu disse, existem vários empecilhos, né? Você está na sua sala, você está na sua casa, você está com gente em casa, às vezes não vai ter tempo, às vezes não vai ter lugar para você fazer isso sozinho. Então a dica boa é chamar os familiares, porque eles também precisam disso, né? Eles também precisam dessas atividades. Falar assim, ô vó, ô tio, ô irmão, ô cachorro, vamos fazer uma coisa aqui para a gente manter essa produtividade. O que vocês acham? Vocês vão tentar dançar hoje? Vamos tentar
fazer um alongamento, vamos tentar fazer um yoga, vamos tentar fazer um crossfit, por que não? Isso tudo no começo pode ser que seja uma coisa muito engraçada, né? As pessoas não estão acostumadas com isso, mas ao longo da quarentena isso vai ser uma coisa necessária. A gente tem que pensar que isso já está durando o quê? Já tem uns 10 dias? Tem mais, não tem? Que a gente está de casa? Não sei. Enfim. Tem quase o quê? 3 semanas. Nossa, tá vendo? É uma coisa demais, não estava nem sabendo. Então, isso é muito importante, porque você precisa movimentar esse corpo, né? Senão o seu corpo vai modificar, você vai ter uma série de problemas, né? De hormônios, essas coisas, né? Por causa dessa movimentação. Então, talvez essa seja a primeira dica. Tentar, gente, não é bobeira. Estar em isolamento, você tem que fazer realmente exercícios físicos, né? Se distrair. Chamar a família para fazer, além de exercícios físicos, chamar a família para outros tipos de confraternização, né, jogos de tabuleiro, enfim, deixar todo mundo mais calmo. Talvez essa seja a primeira dica fundamental, né? Então, assim, chama todo mundo mesmo para uma conversa, né? Fala assim, gente, vamos ter uma reunião aqui, isso é complicado, eu estou em processo de estudo, vocês estão trabalhando de casa ou vocês não estão trabalhando de casa, a gente está todo mundo modificando a nossa rotina, como que a gente vai fazer para a gente melhorar para todo mundo? Esses aqui são meus horários de estudo, que eu costumava seguir normalmente. Qual que era o seu horário de trabalho? Era esse mesmo, não era? Então vamos tentar achar lugares da casa que cada um fique mais tranquilo, né? Ou seja, você, fulano, que não está fazendo nada, você consegue permanecer no seu quarto nesse momento que eu vou estar estudando, e depois você vem para cá e eu vou para o quarto e a gente vem, ou então a gente faz uma socialização aqui, ter esse bate-papo mesmo difícil, porque a gente acha que a gente tem diálogo com a família da gente, mas a gente não tem. A gente não tem uma abertura para chegar e falar sobre a rotina, a gente não tem uma abertura para chegar para falar sobre consensos, limites, e essa é o principal fundamento, o diálogo com a família. Né? Aí você vai estipular um horário para você, que às vezes pode não ser o horário que você está acostumado a estudar. Isso pode acontecer, porque você está numa... Deixa eu só beber um café aqui. Você está numa situação que você também tem que abrir seu horário para outras pessoas, né? Então, assim, você tem que tentar achar no meio desse diálogo um horário que talvez você não era tão produtivo antes do isolamento social, mas que agora você não tem opção, né? Então você já tem que bolar como ser produtivo num horário que você não era. Isso aí é fundamental. E essa talvez é outra dica, né? Então, primeira, exercício físico. Segunda, conversar com a família. Terceira, localizar um horário de estudos que você não só vai ser mais produtivo na situação que você está, mas que você vai ter mais concentração por causa das interferências e obstáculos. Quarta, colocar esse horário de estudos numa tabela para todo mundo ver e escrever lá, tipo assim, não estou disponível para conversas, não vou almoçar nesse horário, não vou fazer isso nesse horário, não vou ajudar nas compras, não vou sair de casa, principalmente porque a gente está em isolamento social, não vou fazer nada disso, e espero que vocês respeitem e me incomodem apenas se for absolutamente necessário. E para isso, gente, é muito importante que você fale qual o motivo da transformação desse estudo. Ou seja, relembrar aos pais, relembrar aos irmãos, relembrar aos primos qual é o seu objetivo com aquilo. Ou seja, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, e para isso eu preciso fazer isso. Essa é a minha vida, eu quero melhorar de vida, eu quero trabalhar com algo que eu goste, né? Então, você trazendo essa transformação que o estudo vai te dar, a família também vai estar mais aberta e mais apta a aceitar esse tipo de coisa. Então, é muito importante esse diálogo, tá? Então, diálogo com família, atividade física, horário de estudos e fazer esse cronogramazinho, esse horário de estudo para ficar bonitinho, para todo mundo ver e conversar com todo mundo sobre essa transformação. Essas são as dicas para você conseguir estudar. Aí as dicas de estudo, eu imagino que sejam a próxima pergunta, né? Não sei. Sim, mas você até sabe a minha próxima pergunta, então eu vou usar meu momento para atualizar sobre os comentários dos nossos alunos, que eu amei muito, tá? Boa. A gente
comentários sobre essa prática. Conversas de quinta da Carol colocou assim: Balt, vale faxina? Eu acho que vai falar que pode, né? Vale faxina. Inclusive, aqui em casa tá precisando. Olha, deixa eu ver se dá pra ver. Ah, não, até que tá limpinha. Pelo amor de Deus, coragem ainda. Mas vai demais, tá? Eu aqui também tô fazendo isso. Eu que não tava acostumada, às vezes, por exemplo, outras coisas, né, que faz muito parte, né? Sua casa fica mais suja. Tem mais gente ficando na sua casa num tempo que normalmente não ficava. Então, vai ser normal sua mãe muitas vezes pedir, passa a vassoura aqui pra mim, passa o pano, né? Fazer mais tem que ajudar em casa. Isso aí é fundamental, né? Tipo, e a gente tá sujando muita coisa. Por exemplo, eu vou ao supermercado, sei lá, uma vez a cada 2 semanas, algo assim. E o supermercado está com ótimas situações. Eu não vou falar o nome do supermercado, mas o supermercado que perto de casa, você não consegue entrar, tem uma enfermeira na porta. Olha pra você ver que legal, tem uma enfermeira na porta e ela mede a sua febre pelo laser. Se você tiver com febre, você não pode entrar. Então, a febre é um dos principais sintomas, né, para ter. E lá eles observam você lavando sua mão, lá bonitinho na porta, eles te entregam uma luva para você entrar em contato com os produtos, com o carrinho e tudo mais. Eles tiram a luva para você, porque a maioria das pessoas não sabe tirar a luva, né? A gente não é treinado para isso. Né? Então, tirar a luva encostando na ponta do dedo. Isso, e tem que tirar para não entrar em contato com aquilo, lava a mão de novo, leva as compras para casa. E para a população idosa tem até o uso de máscara, né? Talvez seja, que é o grupo de risco, né? Mesmo não sendo, talvez seja uma precaução a mais. Então, eu me perdi porque eu ia contar isso. Mas lembrei. Mas aí a gente volta para casa. Quando a gente volta para casa, o vírus ele pode ficar no chão, ele pode ficar na roupa. Então você chega, você tem que tirar o sapato, você tem que lavar seu sapato, você tem que lavar a roupa que você foi e você tem que lavar todos os produtos que você comprou. Tá? Então, assim, isso tudo gasta muito sabão. Então, gente, faxina é algo ótimo. Continue com faxina. Essencial. E não fiquem tristes porque vocês têm que participar disso agora. Eu trabalho no quadro no escritório todo o tempo, então isso faz parte da rotina de todo mundo, fazia dos seus pais, vai fazer da sua. O importante é compartimentar o tempo, né, e fazer uma dinâmica familiar, igual o Balt falou. O Roberto Martins falou assim: confesso que esse isolamento só me beneficiou em relação aos meus estudos. Muito legal, né? O Roberto já está vendo os lados positivos disso e também está usando os pontos mais positivos dessa quarentena em favor dele mesmo, né? Então, provavelmente por isso que beneficiou ele, ou às vezes ele ficou mais sozinho, né, teve mais tempo de estudo, para provar que também tem partes positivas, né. O Celton Dionísio perguntou sobre o curso do quadro, e falou que ele tem uma formação básica, né, com tempo para se dedicar, e perguntou se teria bons resultados com o curso. Claro, o nosso curso é feito para quem está vindo de um nível muito básico, e para quem também já domina o conteúdo. O curso ele é pensado para que você possa vencer qualquer etapa, né, e construir o seu aprendizado e conquistar a sua aprovação, tá? Por favor, entre em contato aí com a equipe comercial do quadro, que eles vão poder explicar, e se você tiver mais alguma dúvida, eles vão saciar todas as suas dúvidas, né? A Yasmin falou que o governador do Ceará, né, que é o estado dela, falou que vai dar mais 30 dias de quarentena, então é aquela coisa, né? A gente já tá vendo que a coisa vai durar mais tempo, então não adianta cruzar os braços e não produzir nesse tempo, porque estaremos de quarentena e isolamento social por mais tempos. A UEC também, que nós já estamos falando do mesmo estado, né, comunicou que vai alterar os dias. Foi a Felizmina que contou pra gente, que também teve um vestibular adiado. Beleza? Agora que a gente terminou com os nossos comentários, eu vou ali para a próxima pergunta, né? E aí essa pergunta vai valer muito sobre a questão do equilíbrio. Como eu posso equilibrar a produtividade nesse local também, porque como a gente vai estar mais em casa, a ideia é que também, ou que os alunos podem ter, eu vou estudar então todo o tempo que eu estou em casa, ou então, não, vou diminuir um pouco da minha meta, dos meus objetivos, porque as coisas estão difíceis, não estou conseguindo cumprir tanto, então vou ceder. Como é que a gente faz para equilibrar isso, Balt? Talvez o cronograma seja a melhor forma, né, fazer um cronograma aí de estudos sobre, né, o seu período. Vamos imaginar aí, por exemplo, dentro de um mês a quarentena vai continuar lá no Ceará, como esqueci o nome, eu não me lembro o nome, da nossa querida telespectadora que tá aí. Telespectadora não, né? Espectadora. A gente tem duas, a Yasmin e Felizmina. Isso, perfeito. Então aí vocês já sabem que vocês vão manter a quarentena por mais um mês.
Então, assim, fazer um cronograma baseado naquilo tudo que a gente falou, né? Dentro desse mês para manter essa produtividade. Caso se estenda a quarentena, estender também esse cronograma, tá? Mas é sempre importante, dentro desse cronograma, você manter um horário de estudos aí diário que você já tinha e que você não teria dificuldade de acompanhar, né? Ou seja, se você estudou 8 horas, permaneça com 8 horas, né? Aí, caso você veja que você vai conseguir, que ela tentar aumentar para 10 horas, tudo mais, existem alunos que estudam 10 horas, tenta ver se a produtividade está legal, mas um termômetro legal é a lista de exercícios, né? Se você tiver um aproveitamento muito bom nesse último horário que você for estudar, talvez você ainda esteja em plena atividade, tá? É sempre começar por uma disciplina tranquila, gente, sempre manter uma meta diária de lista de exercícios, de aulas. Conseguiu bater essa meta? Poxa, ótimo, se recompensa, assiste aquela série maravilhosa que você estava doido para assistir no final do dia, faça um hangout com um amigo, tomando um vinho, tomando uma cerveja, sabe? Tenha as suas recompensas aí que vocês queiram ter, né? Essas recompensas, elas podem ser diárias e podem ser também semanais, tá? A semanal, caso você bata a sua meta semanal, você sempre faça uma recompensa maior, né? Ou seja, algo que você queria fazer muito, tal, só não vale sair de casa, né? Mas isso é muito importante, então sempre veja. E eu acho, puxando o adendo para a redação, que a redação talvez seja a disciplina mais complicada, porque geralmente os alunos gastam mais tempo, ela é mais intricada de fazer, tem que assistir a aula, fazer uma redação, né? E os alunos tendem a negligenciar mais essa disciplina, e não pode jamais acontecer isso. Então é importante que você separe um tempo maior para a redação, um horário de destaque. Eu aconselharia, né, os alunos que têm dificuldade em redação a utilizarem o segundo horário do seu dia de estudo para estudar a redação, tá? É claro, isso intercalado, né, 2 vezes ou 1 vez na semana, depende daquilo que você está planejando fazer, mas é importante que você tenha esse horário. E se caso você veja que está muito barulhento, caso você veja que está difícil mesmo manter uma concentração onde você está, família e tudo mais, use isso aqui, ó, fone de ouvido, coloca lá, eu gosto de Mozart, enfim, essas coisas mais neutras, música que não tem letra, que não tem isso para me distrair, né? Tipo assim, música clássica, ou aquelas músicas relaxantes, ou música de yoga, ou enfim, músicas que não têm letras, me ajudam bastante, né? Então vocês coloquem isso aqui e manda ver na redação, vai lá, assiste a aula de repertório, tenta produzir, conversa com o corretor, né? Tenta ao máximo, manda lá na comunidade, gente, manda lá na comunidade do Facebook, quem é aluno do quadro. Gente, hoje eu fiz uma redação, foi difícil demais, mas eu consegui, tirei uma nota boa, compartilha lá com a galera, fala assim, e vocês, como é que vocês têm ido? Vamos ajudar também, gente. Você, né, teve um aluno aí que falou que está indo muito bem na quarentena, vai lá na comunidade, compartilha o que tem dado certo com você, porque tem muita gente que não está dando bem, não está se dando bem, né? Então essas relações aí ajudam muito, e a redação, ela é fundamental, que se mantenha esse ritmo nela mesmo, sabe, gente? E tentem ao máximo manter essa produtividade na disciplina de redação, porque ela vai ser a disciplina mais complicada para se manter com desempenho legal e produtividade bacana na quarentena, porque ela demanda mais tempo, ela demanda mais busca, ela demanda mais conteúdo, ela demanda mais conhecimento, ela demanda uma série de coisas que é preciso, desde já, vocês darem uma ênfase para ela, que seja adequada à importância dessa disciplina, tá? E nós estamos em abril, né? Não vamos esquecer disso. Então, assim, se você ainda não tem o hábito de escrever rotineiramente uma redação, é a hora de começar, tá, gente? Então, assim, separe um horário de destaque com um tempo legal, com uma proposta bacana, com mecanismos que você vai ter, que você não vai ser interrompido durante esse processo, e faça essa redação e espere pelo desempenho. Balt, eu não fui tão bem. Ou, não tem importância. O importante é que você fez, mandou a redação, e agora você sabe o que você vai melhorar para a próxima redação. No seu próximo horário, na próxima semana, você vai pegar esse feedback que você teve e vai utilizá-lo para aquela outra produção textual. O importante é nunca deixar de fazer, tá? Não pule uma semana, seja porque eu mando bem demais, Balt, não preciso me enrolar com essa complicação que é fazer redação na quarentena, não. A gente tem diversos alunos que mandaram bem ao longo do ano, aí foram diminuindo a produtividade da redação, tá? E aí chegaram lá e tiraram 800. É uma nota boa? Não, não é uma nota boa para passar em medicina, não é uma nota boa para passar engenharia complicada, em direito, tá? Isso aí não é uma nota boa. Então, a gente tem sempre que praticar
a gente sempre tem que usar a analogia do atleta, ou seja, o atleta está lá bonitinho e fala assim, eu sei correr uma maratona, aí o que vai fazer? Vai diminuir o ritmo? Não, vai mantendo a produtividade, vai simulando ambientes mais difíceis, vai tendo uma rotineiridade de estudo, vai modificando a alimentação para ver o que potencializa e o que não, e o que dificulta. Isso a gente tem sempre que imaginar que a gente é um atleta de cabeça, a gente é um atleta de conteúdo. E para um atleta de conteúdo, ele nunca pode parar, mesmo nas disciplinas de facilidade. Porque se você parar, você está negligenciando. É diferente de tirar o foco. Tirar o foco é diferente de negligenciar. Tirar o foco é você permanecer com o ritmo, permanecer num horário que talvez não seja de tanta ênfase, caso você tenha facilidade, mas você permanecer com essa produtividade, esse desempenho feitos, tá? Agora, quando se pensa em negligenciar, não, fiz só uma redação por mês, fiz uma redação a cada 15 dias, não preciso disso, eu sou muito bom. Não, tá, gente? Nem nós não somos bons, a gente tem sempre que ter uma humildade a respeito disso. Redação é uma coisa muito complicada que você pode errar de diversas maneiras, tá? Eu mesmo fiz o Enem, trabalho com isso há muito tempo e não tirei 1000. Tirei uma nota muito boa, mas não tirei 1000. Então, é importante a gente pensar que existe uma série de fatores que pode atrapalhar a gente, principalmente durante o processo seletivo. Então, em quarentena, em isolamento social, a gente tem sempre que pensar sobre essas situações, tá? Ô Balt, beleza demais essas dicas incríveis, voltando. E puxando um gancho da redação, queria só fazer um comentário / pergunta bem rapidinho, que é sobre atividades extras que você pode fazer que te ajudem no estudo de redação durante esse tempo que você tem mais disponibilidade em casa. Assim. Às vezes puxar um tempo para treinar uma escrita, para ver um documentário, ler um livro. O que você acha sobre isso? Sobre esse tempo que você pode aproveitar para a redação? Sim, eu nunca costumo dizer que esse é um tempo de estudo, né? É um tempo de lazer, mas ele pode ser aproveitado para um tempo para a redação, claro. A gente pensar, por exemplo, o Enem, né? Ele aceita diversos tipos de repertório que a gente pode sempre fazer essas pesquisas. Mas eu acho que talvez separe realmente um tempo, por exemplo, para ler as obras obrigatórias de alguns vestibulares, para estudar, o aluno já está estudando sociologia, filosofia, história, né? O aluno já está estudando biologia, física. Então, assim, o aluno já está em processo de pesquisa de repertório constante. Talvez a dica melhor seja a reflexão sobre tudo isso. Ou seja, sempre que você estudar uma teoria lá de física, você fala, nossa, será que eu consigo fazer uma analogia com essa teoria, com tal tema? Ou então, estou assistindo uma série que eu gostei, será que isso é bacana? Estou lendo um livro aqui, Isolamento Social, que eu geralmente não iria ler, mas eu acho que ele é legal para esse tema. Então vamos manter esse registro, a gente já falou sobre isso, né, nos podcasts passados e tal, então isso é muito importante a gente falar, tá? Então sempre tem essa reflexão sobre isso, mas não aconselharia separar um tempo para repertório, porque fica uma coisa chata, né? Você tinha uma série para trabalhar tal tema. Não, assista uma série que você gosta, que você se sinta confortável, que você já queira se sentir quando você bater a sua meta. Aí depois de você assistir, faça essa reflexão. Será que eu consigo usar essa série com tal tema? Aí faz a sua anotaçãozinha na planilha ou no seu caderno do jeito que preferir, tá? Muito, muito, muito legal. Eu quero falar só para o Roberto Martins, que perguntou qual comunidade é essa do Facebook. Roberto, essa comunidade é para os nossos alunos, seja ele ITA, seja ele MED, cada comunidade é específica. Você encontra a sua comunidade indo lá na sua plataforma, lá dentro de onde você entra lá no quadro, né? Loga normal, vai para o seu menu de disciplinas e aí você vai ter uma disciplina chamada Comece Aqui. Lá nessa disciplina de Comece Aqui, você vai conhecer a comunidade e vai poder, né, selecionar a comunidade que diz respeito ao seu plano, né, sua turma no quadro, e participar um monte. Lá também tem muita dica do que você pode postar na comunidade, como você pode interagir com as pessoas da comunidade. Beleza, Roberto? Não deixa de entrar, não. Hoje, por exemplo, teve um conteúdo super massa, uma live sobre revisão, então tem que conferir mesmo, procurar saber e participar. Falando agora, voltando para as nossas perguntas, para o Balt estava falando de tema, né? Então, Balt, quais temas podem ter esse panorama mundial atual, né, como uma possível referência ou alusão? Pensando assim, né, que nós estamos vivendo uma questão de saúde pública também, né? Entre outras questões atípicas. Eu já quero fazer um merchan aqui para a aula que a gente fez no quadro, ela está aberta, sobre coronavírus e redação. A gente trabalhou diversos temas, tá? A gente trabalhou diversos repertórios, diversas estratégias argumentativas, ela está disponível, é só digitar aí. E se cair algo sobre coronavírus na redação, marca lá o quadro, escreve lá quadro, né? E vocês vão ser direcionados para essa aula, tá bem legal.
Deixa eu só diminuir aqui a luz, que eu fui aumentar ela achando que ia me ajudar, mas me atrapalhou. Bom, e eu acho que são diversos temas que podem cair, né? A gente pode pensar se o Brasil, por exemplo, estaria preparado para enfrentar uma pandemia. A gente percebe que não está, né? A gente pode pensar sobre os malefícios de uma pandemia na sociedade brasileira. A gente pode pensar, enfim, eu trabalhei diversos temas lá, acho que é bem legal a gente pensar nisso. E o repertório está bombando a todo momento. Eu acho que dado é uma coisa complicada dos alunos, né, dados estatísticos e tal, é complicado os alunos decorarem isso, internalizarem isso nesse momento, em qualquer momento, mas nesse momento mais ainda, porque é uma coisa muito atual, né, então está sempre modificando. Prestar atenção, filmes sobre isso, tem o filme Epidemia, tem a série Pandemia, tudo no Netflix, o livro Ensaio sobre a Cegueira, né, do José Saramago, fala muito sobre isso, sobre uma cegueira branca que vai expandindo, né, para as pessoas. São diversos repertórios que vocês podem utilizar a respeito disso em redação. Mas a aula completa tá bem legal, tem 1 hora de duração, tá no YouTube, assistam lá, que é bem massa. Ai, super bacana, né? Não dá para perder. Então a gente encerrou, né, Pedro, as nossas perguntas da primeira parte. Muito bem. Encerramos muito bem, exatamente, eu ia falar isso agora. Eu acho que conseguimos ajudar muita gente aí a produzir melhor nessa quarentena. E agora a gente vai para a segunda parte do nosso podcast, que é o Bora Discutir, né? Para quem não conhece, o Bora Discutir tá vindo para o chat de redação pela primeira vez. Bora Discutir é nosso momento que a gente fala mais sobre temas possíveis para as redações aí dos mais múltiplas bancas do vestibular. E fala um pouquinho sobre que tipo de repertório movimentaria para esse tipo de tema, né? E discute um pouquinho o tema. Hoje o tema, né, muito especial, também tem super a ver com o coronavírus. Eu fiquei encabulada pensando nisso, que eu precisava de discutir isso com vocês nessa semana, porque tem muita gente que acha assim, o coronavírus vai cair somente pelo lado da saúde pública. Ele pode ser cobrado de várias outras formas, porque está mudando muitas coisas, né? Está mudando a dinâmica familiar, está mudando a dinâmica na rua. Então, o tema de hoje é os direitos trabalhistas do Brasil contemporâneo. A chave desse tema é Brasil contemporâneo e direitos trabalhistas, certo? Então, a gente tem 2 lugares para poder analisar. Com direitos trabalhistas, a gente está querendo discutir, então, né, pró-direitos trabalhistas. Você não pode meter o pau nos direitos trabalhistas nesse tipo de tema, porque, na verdade, você está querendo discutir o panorama de algo que existe, né? Então, primeira coisa, ok, gostamos de direitos trabalhistas e vamos descrever, né, quais são os direitos trabalhistas brasileiros. E o Brasil contemporâneo está aqui para poder situar vocês temporalmente dos tipos de relação de trabalho que você tem. Então, você sabe que as relações de trabalho contemporâneo, por exemplo, são completamente diferentes do que era 20 anos atrás, né? A gente, hoje, com a mudança da reforma trabalhista de 2019, as 2 MPs aprovadas, a gente teve uma mudança gigantesca. Eu hoje fico vendo quanto que eu sei mais do que minha mãe sobre trabalho, e olha que ela trabalhou a vida toda, então ela já teve que dar conta dessa burocracia, mas muda tudo. Em 2 anos aí a gente teve modificações gigantescas na legislação, tanto do direito como da forma mesmo, né, o que a gente chama de relações de trabalho, patrão e empregado. E o que vocês acharam do tema, gente? Olha, eu gostei bastante. A gente tem que pensar, por exemplo, que a gente está vivendo uma época de exceção, né, também. Por exemplo, a gente consegue ver uma abertura nessa legislação maior, né, nesse momento. E acho que todo mundo que trabalha tem que pesquisar, né, a respeito sobre seus direitos, tudo mais bonitinho, para ver, porque realmente vai ter uma ajuda. A gente percebe que vai ter uma ajuda às pessoas autônomas, né, as pessoas que precisam, né, sair de casa para ganhar, ou seja, não consegue trabalhar de casa e precisa, né, trabalhar para receber, não são CLT, né, e isso é importante a gente pensar, por exemplo, que também a gente está falando de trabalho informal e trabalho formal, né? Muitos desses autônomos não são formalizados, ou seja, eles não têm registro, e existe essa possibilidade hoje no Brasil de se registrar esses trabalhos autônomos e tudo mais, e é importante dizer que vão ser auxiliados pelo governo apenas as pessoas que são, obviamente, registradas e têm e estão pagando seus impostos, né? Que a questão do trabalho informal é esse. Não é porque você é autônomo que você é informal. Não, né? A questão do trabalho informal é trabalho que não paga imposto. Não tem arrecadação a respeito disso. Então é muito importante
pensar nisso, ou seja, vai receber lá o auxílio de R$600, os trabalhadores autônomos, as mães solteiras vão receber até 1.200, né, parece, se não me engano é isso mesmo, só que só vão receber isso quem tiver registrado, quem já estiver pagando seus impostos há algum tempo, tudo mais, né? Então é importante a gente pensar em duas situações. Existe o registro dos autônomos, existe o MEI, né, que é um CNPJ que você tira como pessoa física, mas ao mesmo tempo você passa a ser uma pessoa jurídica sozinha, então você tem que ir pagando esse MEI, e se você passa de uma arrecadação de X valor, você tem que pagar imposto sobre isso, tá? E isso é muito legal, porque como a Rai falou, isso não existia 20 anos atrás, né? Uma pessoa que tinha que fazer isso, a pessoa tinha que criar um CNPJ propriamente dito, e o imposto é muito grande. Então é por isso que muita gente entrava na informalidade. Hoje em dia existem várias situações, né? Essas duas que eu disse, e também o RPA. O RPA é quando você vai lá na prefeitura de sua cidade, ou enfim, na internet, digita que você realizou tal serviço, e você é autônomo, e você paga um valor, né, a respeito disso, e você tem isso bonitinho, você vai colocar isso no seu imposto de renda, claro, e tudo isso fica regularizado. Aí a gente percebe uma abertura da legislação muito grande a respeito das pessoas CLTs, que era algo que nunca tinha acontecido, talvez, imagino eu, me falta conhecimento, mas na minha vida, assim, eu nunca tinha percebido algo que desse nível, ou seja, podemos ter cortes de salário, podemos ter, enfim, uma abertura que não beneficia a pessoa que não está trabalhando, claro, né? A pessoa está de quarentena e ao mesmo tempo ela pode perder uma série de direitos já adquiridos por ela e também até mesmo uma parcela, né, desses direitos. A pessoa tem que ficar quieta, fazer o quê? A gente, né, nós temos o privilégio de poder trabalhar em casa, ainda bem, estamos todos aqui respaldados, resguardados, mas meu pai, por exemplo, não tem isso, né? Meu pai está parado e não está ganhando dinheiro. E se a gente pensar que essa situação pode durar mais um mês, 2 meses, assim, é assustador. E a gente tem que pensar que talvez, eu trabalhei isso lá na minha aula, quando eu falei sobre o coronavírus, essas duas consequências, né? A questão da saúde mesmo, morte, mas não somente saúde física, mas saúde mental, do que a quarentena pode causar nas pessoas, e a gente pode pensar no fator da economia. O dólar ontem estava 5,21, isso é um recorde que já não vem sido repetido há muito tempo, e a gente pensar que isso tende a piorar, tá? A economia tende a piorar, por isso que o Estado tem tentado intervir de todo jeito na economia. A gente percebe o ministro da Economia fazendo diversas movimentações, né, coligado aí à Caixa Econômica Federal, né? O próprio presidente da Caixa Econômica Federal já deu diversas entrevistas falando que ele pode ajudar, ele não, né? A Caixa Econômica Federal, que é um órgão público que nós mantemos, né? Que eles podem ajudar com uma parcela de bilhões aí, e que isso não vai ser muito prejudicial para eles e vai manter uma economia rodando melhor. Então, assim, por enquanto ainda está habitável, mas pode piorar, e a gente tem que tomar essas precauções. Gente, vamos tentar aí, caso vocês tenham essa possibilidade do trabalho de vocês, de ser online, vamos tentar aí dar umas consultorias, vamos tentar aí fazer uns freelance, vamos tentar aí puxar um extra. Sei que é complicado, sei que não é a realidade de todo mundo, mas a gente tem que tentar ao máximo fazer uma coisinha a mais, né? Então, acho que talvez isso é importante, a gente pensar, por exemplo, em alusões histórico-culturais, como trazer a Era Vargas, né, que foi um marco importante para o trabalhador brasileiro, que foi a Constituição da CLT. Juscelino vem depois para aprimorar isso, aprofundar nisso, nessas questões. A gente pensar, por exemplo, nessas legislações, né, quando a gente fala de trabalho, a gente tem que ter, como estudantes e como cidadãos, essa ideia da legislação trabalhista, ou seja, o que é o CLT, o que é o MEI, o que é um RPA, o que são essas situações e como eu posso utilizar isso na minha redação. A gente pensar também, por exemplo, em eixos temáticos similares, ligado ao incentivo do empreendedorismo individual da população brasileira, a gente pensar que isso tudo afeta. E repertório eu vou dar no chat de redação, né? Acho que é mais ou menos isso que eu pensei sobre isso. Colher de chá, bem. Você vai dando colher de chá. O que eu falei? Chá de redação. Chá de redação, que é isso, hein?
Eu vou passar rapidinho, porque acho que o Bode fala muito, mas é uma das coisas que me incomoda muito como historiadora desse lugar, é que a gente não conhece não só a legislação mesmo, mas como as nossas situações como cidadãos. Então, todas as vezes que estamos confrontados como somos como cidadãos, a gente não tem esse conhecimento, porque a gente não aprende isso na escola. Ninguém da escola está te ensinando como é que é uma relação previdenciária, ninguém na escola está te ensinando como é que é uma relação trabalhista, o que é um sindicato. Então, para falar de trabalho, tem três coisas que falam quais são as relações de trabalho, que é o que o Baldi falou, se é MEI, se é autônomo, né? Então, entender quais são os tipos de regulamentação. Lembrando que nos últimos 2 anos foi criada a carteira verde e amarela, que é mais uma forma de contratação. Então, tentar, né, estudar desde a CLT, criação de vagas, até agora. E eu já ia falar, quer surpreender o corretor, historicamente? Não vai direitinho lá no Vargas, porque muita gente, né, falou de trabalho, todo mundo já vai no Vargas, é um repertório histórico que todo mundo consegue movimentar, mas o que as pessoas não conseguem movimentar muitas vezes é falar da reforma de 2016, né, que é dos terceirizados, é falar das 2 MPs que foram de 2019, então trazer referências da legislação mais recente que vão mostrar como é que realmente está atual dos direitos trabalhistas, sem perder, né, a criação da CLT, que já está bem estruturado para a gente. É interessante fazer esse arco histórico, sociológico, pensando como que é o Brasil um país que tem um passado escravagista que repercute até hoje na ideia que a sociedade tem do trabalho, como que as questões de dignidade do trabalho são relativizadas em muitos casos, né, como que Vargas trouxe um pouco do espírito do capitalismo moderno, de valorizar o trabalho, de pensar o trabalhador como um ser digno e necessário, mas como que esse discurso ele também é frágil em alguns pontos, a partir do momento em que a gente não tem as condições de trabalho garantidas e com interesse de garantia para todas as pessoas do Brasil, para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então é bem interessante problematizar isso também, né? Com certeza. A gente tem que pensar no Vargas como um passo inicial, né? Existem diversas situações que tornam o governo dele problemático, né? Mas ele foi um marco nessa questão da CLT e foi aí que começou lá mesmo. Ele foi muito importante. É isso que eu também queria falar, gente. Direito trabalhista só é conseguido com o sindicato, tá? E a gente não sabe nada do sindicato do Brasil. Muita gente critica os sindicatos. E às vezes tem sindicatos que não são regulamentados. O historiador, por exemplo, não tem sindicato, a gente faz parte dos professores, porque antes desse ano a nossa profissão não era regulamentada. Então, pensa, essa é uma profissão simples, professor de história, né? Uma profissão que temos muitas pessoas. Então, imagina quantas outras profissões também não são regulamentadas. Então, muita proposta de intervenção pode ser uma sugestão aí de regulamentar profissões que não são regulamentadas, para que elas possam ter o sindicato, lutar também pelos seus direitos, né? Conhecer que tipo de sindicato já existe, para que você possa usar o sindicato como um agente social na sua proposta de intervenção. Então, a gente encerra. Bora pro colher de chá, tá? Aí eu vou fazer igual eu fiz a última vez. Eu me despeço, passo pro Pedro e o Pedro passa pro Baldi. Pra gente poder encerrar. Pra quem não conhece o chá de redação, o colher de chá é a nossa última parte do podcast, em que o Baldi dá uma super dica de um repertório para vocês assistirem ou lerem aí durante a semana, para poder utilizar na redação. Foi um prazer, gente, estar aqui com vocês, de verdade. O chá de redação me alegra muito, espero que vocês tenham gostado. Vi muitas sugestões aí no comentário de vestibulares que vocês querem dicas, não se preocupem, eu anotei e a gente vai trazer isso para os outros temas, tá bom? É isso, gente, estamos longe, mas cada vez mais próximos e unidos aí, não só em solidariedade, mas assim, criando formas de nos conectarmos mesmo nesses períodos tão difíceis. Então, passo a palavra para o nosso querido professor Baldi para encerrar com colher de chá. Beijo para todo mundo. Gente, beijo para vocês. Bom, a gente pensar, por exemplo, colher de chá, eu queria indicar um documentário que ele é muito importante e que ele fala muito sobre o incentivo a pesquisas científicas, tá? E é algo que a gente tem visto cada vez mais que não tem acontecido. E esse momento pede por isso, né? Então, assim, o incentivo à pesquisa científica é algo
fundamental e que todos os países desenvolvidos que nós gostamos de nos comparar, que nós gostamos de fazer analogia, têm, né? Nós ainda somos um país muito agrário, nós ainda somos um país, enfim, diversas situações, mas que a gente pensar que a tecnologia e a economia estão muito ligadas e que a gente pensar que talvez se a gente tivesse, né, mais incentivo em diversas áreas aí ligadas à educação, mais precisamente à pesquisa científica universitária, a gente poderia estar bem diferente de diversas formas, né? Então tem um documentário muito legal que é o Código Gates, tá no Netflix, que fala sobre o quanto, né, um bilionário neoliberal está preocupado com o incentivo de pesquisa científica e na valorização disso. Não é porque você é, sei lá, de direita, ou você é, enfim, neoliberal, você é conservador, que você tem que ser contra a ciência, né, por exemplo. Então, esse documentário aí mostra isso bem delimitado, e essa importância ela é primordial, principalmente nesse tempo que a gente vive, tá? Um salve para todos os pesquisadores aí das universidades públicas brasileiras. Então é isso. Beijo, gente. Nos vemos semana que vem, quarta-feira, 1h, tá? Assistam nossos outros episódios, mexam na comunidade. Para quem não é nosso aluno aí, fique à vontade para deixar aí no chat. Beijo.